Precisamos ver a senhora bonita de cabelos loiros. O nosso pai nos enviou. É muito importante. A garçonete do restaurante Romanos ficou paralisada, olhando para três crianças idênticas de 7 anos, vestindo casacos vermelhos combinando. Atrás delas, a multidão do jantar de sexta-feira à noite ficou em silêncio, observando a comoção se desenrolar. Meninas, vocês não podem simplesmente... A garçonete começou, mas a criança do meio deu um passo à frente, seus olhos azuis brilhando com determinação. Por favor, senhor, o nosso pai é Blake Lawson. Ele deveria encontrar-se com a senhorita Natalie Bennett aqui esta noite, mas está muito doente. Prometemos a ele que viríamos explicar. Do outro lado da sala de jantar, uma mulher com um elegante vestido azul ergueu os olhos da sua mesa no canto. Ela estava a verificar o telemóvel pela 15ª vez, imaginando se tinha sido abandonada. Mas agora, ao ouvir o seu nome, ela levantou-se e caminhou em direção à entrada. As crianças viraram-se quando ela se aproximou, e a mais pequena, aquela com um rabo de cavalo ligeiramente torto, exclamou: "É ainda mais bonita do que o papá disse." Natalie Bennett, CEO de um império tecnológico de US$ 1.000 milhões, ficou sem palavras. Nas salas de reuniões ela impunha respeito. Nas negociações nunca perdia a compostura. Mas três meninas pequenas a olhar para ela com esperança desesperada tinham-na desarmado completamente. "Estão à minha procura?" perguntou gentilmente, ajoelhando-se ao nível dos olhos delas. A menina do meio estendeu a mão com uma formalidade surpreendente. "Sou Nena Lawson. Estas são as minhas irmãs, Mila e Riley. O nosso pai é Blake Lawson e ele deveria estar aqui, mas está doente, então viemos no lugar dele." Antes que Natalie pudesse responder, uma senhora idosa irrompeu pelas portas do restaurante, ofegante e frenética. "Meninas, meu Deus, sinto muito, senhora. Sou Margaret, vizinha delas. Estava a cuidar delas enquanto o pai descansava, e elas simplesmente desapareceram. Deixaram-me um bilhete dizendo que precisavam ajudar o pai." Natalie olhou da vizinha preocupada para os três rostos determinados à sua frente. A maioria das pessoas na sua posição teria se desculpado educadamente, considerando a noite um desastre, mas algo no desespero nos olhos delas a fez hesitar. Os olhos de Na encheram-se de lágrimas e ela deu um pequeno passo em direção a Natalie. "Por favor, não fique zangada com o nosso pai", sussurrou ela. Ele esforçou-se tanto para se preparar para o seu encontro. Escolheu 5 camisas diferentes. Estava a cantar no chuveiro esta manhã porque estava tão feliz. Mas então ele adoeceu e não conseguiu encontrar o telemóvel para ligar para si. E a voz dela falhou. "O pai está doente, então viemos no lugar dele." Mila, a mais quieta das três, acrescentou suavemente: "Ele ficava a dizer, ela vai pensar que eu não me importo." Mas ele se importa. Ele estava tão animado para conhecê-la. Riley, a mais alta, acenou com a cabeça vigorosamente. Ele realmente queria muito vir. Natalie sentiu um aperto no peito. Ali estava um homem que tinha enfrentado a doença para tentar conhecê-la, cujas filhas tinham fugido de casa para garantir que ela soubesse que ele não a tinha abandonado. No seu mundo de movimentos calculados e relações estratégicas, esse tipo de preocupação sincera e honesta era raro. Naquele momento, a CEO bilionária teve uma escolha a fazer: afastar-se da confusão ou arriscar com um pai solteiro que ela nunca tinha conhecido. 3 filhas que claramente precisavam de alguém e uma história de amor que começou com um caos total. Ela escolheu o caos e tudo mudou. Ela tomou uma decisão que teria chocado o seu conselho de administração. "Margaret, onde é que elas moram? Antes de continuarmos, por favor, diga-nos de onde é que está a assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam." 20 minutos depois, Natalie estava sentada no seu Mercedes, com 3 meninas tagarelando no banco de trás, seguindo as instruções de Margaret para um bairro que ela nunca tinha visitado. O restaurante tinha embalado sopa de galinha com estrelas e bolachas, a pedido dela. Pelo espelho retrovisor, ela observava as trigêmeas discutindo sobre quem levaria a sopa para dentro. "Sou a mais velha por 4 minutos", insistiu Na. "Mas eu sou a mais alta", rebateu Riley. "O papá diz que não importa quem é a mais velha ou a mais alta", disse Mela baixinho. "Ele diz que somos uma equipa." "O teu pai parece ser um homem sábio", disse Natalie. "Ele é", responderam as 3 em uníssono, fazendo-a sorrir. "Há quanto tempo?", perguntou Natalie com cuidado. "Desde a tua mãe?"
Ela deixou a pergunta no ar, sem saber se era apropriado, mas Na respondeu imediatamente. 3 anos, 2 meses e 6 dias. Tínhamos 3 anos. Já não me lembro da voz dela, só do cheiro. Como baunilha e outra coisa. Canela, acrescentou Mila baixinho. Lembro-me dela a cantar. Não das canções, só da sensação. Riley não disse nada, mas Natalie a viu a enxugar os olhos no espelho. E o vosso pai criou-vos sozinho todo este tempo. Nós cuidamos uns dos outros, disse Na, com um lampejo de proteção na sua voz jovem. As pessoas acham que o papai precisa de ajuda porque não temos mãe. Mas ele é o melhor pai do mundo. Ele faz os nossos lanches com bilhetinhos dentro. Ele aprendeu a trançar o nosso cabelo com vídeos do YouTube. Ele vai a todos os eventos da escola, mesmo quando precisa faltar ao trabalho. Ele parece maravilhoso, disse Natalie, e falava a sério. É por isso que tivemos que vir contar a você, explicou Mila. Ele estava tão animado com esta noite. Ele praticou o que iria dizer no espelho. Nós o ouvimos do corredor. O que ele praticou dizer? As meninas riram. Riley se inclinou para a frente conspiratoriamente. Ele disse, oi, Natalie. Sou o Blake. Construo móveis, tenho 3 filhas e provavelmente não sou o que esperavas. Mas espero que me deis uma oportunidade mesmo assim. Natalie sentiu aquele aperto no peito novamente. Quando foi a última vez que alguém esperava que ela lhe desse uma oportunidade? Normalmente as pessoas queriam algo dela. Ligações, investimentos, oportunidades. Mas este carpinteiro que ela nunca tinha conhecido só queria uma oportunidade para a conhecer. Vira à esquerda aqui, gritou Margaret do banco do passageiro. Terceira casa à direita, a azul. A casa era modesta, mas bem conservada, com um baloiço de madeira na varanda que parecia feito à mão. O quintal estava arrumado, com um baloiço de pneu pendurado num velho carvalho. Através da janela da frente, Natalie podia ver desenhos infantis colados no frigorífico da cozinha. Ela percebeu que aquilo era um lar. Não apenas uma casa, mas um lugar cheio de amor, vida e o belo caos de uma família. As meninas saíram do carro antes mesmo de ele parar completamente e correram pela calçada. Natalie seguiu mais devagar, de repente nervosa. O que ela estava a fazer? Ela era uma CEO que nunca tinha sequer segurado um bebê, entrando na casa de um estranho doente porque as filhas de 7 anos dele tinham atrapalhado o seu encontro às cegas. Margaret destrancou a porta e as meninas tiraram os sapatos na entrada. Claramente uma regra da casa. Natalie reparou no banco de madeira feito à mão junto à porta, nos ganchos à altura das crianças para pendurar os casacos, nos pequenos detalhes que revelavam um pai que tinha pensado em facilitar a vida das pessoas pequenas. O quarto do papai é lá em cima, disse Na, pegando na mão de Natalie com confiança inconsciente. Levaram-na por uma escada alcatifada, passando por uma casa de banho coberta de autocolantes de princesas, até um quarto principal que estava surpreendentemente arrumado para um pai solteiro. Mas foi o homem na cama que chamou a sua atenção. Blake Lawson parecia querer que a terra o engolisse. Mesmo corado pela febre, ela podia ver que ele era bonito de uma forma despretensiosa. Queixo forte, cabelo escuro caindo sobre a testa, olhos gentis que estavam atualmente arregalados de mortificação. A sua camiseta estava molhada de suor e ele lutou para se sentar quando elas entraram. Meninas, o que foi? O seu olhar pousou em Natalie e o seu rosto passou de vermelho a branco. Oh, não! Oh, Deus, não! Por favor, digam que não fizeram isso. Fomos ao restaurante, anunciou Na orgulhosamente. Dissemos à senhorita Natalie que você estava doente e não podia ir. Trouxemos sopa para você, acrescentou Mila, segurando o recipiente. A moça bonita nos trouxe para casa, concluiu Riley. Blake parecia que ia morrer de vergonha. Sinto muito, muito mesmo. Não acredito que elas... Ele virou-se para as filhas. Vamos ter uma conversa muito séria sobre sair de casa sem permissão. Mas, papai, você ficou tão triste por perder o encontro. Você ficava dizendo que ela ia pensar que eu não me importava. Tínhamos que ajudar, acrescentou Riley simplesmente. Natalie, que passou a viagem de carro tentando descobrir o que dizer, deu por si a sorrir. Elas foram muito persuasivas e muito corajosas. Corajosas? Elas estão de castigo até aos 30 anos, disse Blake, mas não havia raiva real na sua voz. Apenas exaustão e mortificação. Ele olhou para Natalie com angústia genuína. Sinto muito, não era para eu ligar.
Estava a tentar encontrar o meu telemóvel e devo ter... Estou a piorar as coisas. Devo parar de falar. Tens febre, observou Natalie, aproximando-se. Ela pressionou as costas da mão na testa dele. Um gesto tão natural que ela nem pensou nisso, até que os olhos dele se arregalaram. Estás a arder. Há quanto tempo estás doente? 2, talvez 3 dias. Pensei que fosse apenas uma constipação. Ele tentou sorrir. Péssimo timing, certo? Primeiro encontro em 3 anos, e estou demasiado doente para me levantar. Primeiro encontro em 3 anos. A expressão de Blake mudou, tornando-se mais vulnerável. As meninas falaram um pouco sobre a mãe delas no carro. Ele ficou em silêncio por um momento, os dedos traçando padrões na colcha. Amélia morreu há 3 anos. Paragem cardíaca súbita devido a uma doença cardíaca não diagnosticada. Ela estava no supermercado a rir ao telefone com a irmã e de repente desmaiou. A voz dele falhou ligeiramente. Ela tinha apenas 28 anos, era perfeitamente saudável, ou assim pensávamos. As meninas eram tão novas. Tenho me concentrado nelas, em garantir que estão bem, que nem pensei em namorar. Mas o Robert, nosso amigo em comum, insistiu para que eu te conhecesse. Disse que você era especial. Robert fala demais, disse Natalie suavemente. Mas ela ficou emocionada. Ele disse, você queria especificamente conhecer alguém fora do seu círculo habitual. Alguém que não se importasse com dinheiro ou com a empresa, apenas com você. Blake olhou nos olhos dela. Isso é verdade? Natalie se viu a acenar com a cabeça. Todos os homens com quem namorei nos últimos 5 anos queriam alguma coisa. Uma conexão de negócios, uma apresentação a investidores, uma oportunidade para tirar fotos. Eu queria conhecer alguém que nem soubesse o que era a Bennett Industries. Eu sei o que é. Eu posso ter pesquisado sobre ti várias vezes no Google. Tem uma página na Wikipedia e tudo mais. Apesar de si mesma, Natalie riu. A página da Wikipedia te assustou? Quase. Quero dizer, tu és brilhante, bem-sucedida, bonita, e eu faço móveis em uma oficina atrás da minha casa. Quase cancelei 3 vezes. Ele gesticulou fracamente em direção ao quarto. E agora você está me vendo no meu pior momento. Suado, febril, e com 3 filhas que aparentemente acham aceitável perseguir o encontro do pai. Elas amam você, disse Natalie simplesmente. Isso está claro. Amamos, confirmou Na. As meninas se acomodaram aos pés da cama do pai como pequenas sentinelas. O papai é o melhor, mesmo quando está mal-humorado de manhã, acrescentou Mila. E quando queima as panquecas, disse Riley com uma risadinha. Não queimo panquecas com tanta frequência, protestou Blake fracamente. Ao observá-las, Natalie sentiu algo mudar dentro dela. Isto era real. Este amor, esta família, este caos mal controlado. Era confuso e imperfeito, e mais genuíno do que qualquer coisa na sua vida cuidadosamente planejada. Precisas de descansar, disse ela, surpreendendo-se a si própria. Comeste alguma coisa hoje? Na verdade, não. Só de pensar em comida. Precisas de comer alguma coisa, mesmo que seja apenas caldo. Ela virou-se para as meninas. Onde fica a cozinha? Lá embaixo. Elas saíram da cama, prontas para ajudar. Blake tentou protestar. Não precisas de fazer isso. Eu sei que não preciso. Eu quero fazer isso. Além disso, as suas filhas se deram muito trabalho para garantir que eu soubesse que você não me deixou plantada. O mínimo que posso fazer é garantir que você não desmaie de desidratação. 30 minutos depois, Blake foi convencido a comer meia tigela de sopa e beber um copo cheio de água. Margaret levou as meninas para baixo para lhes dar um pouco de privacidade. E Natalie se viu sentada em uma cadeira ao lado da cama dele, nenhum dos dois sabendo muito bem o que dizer. Obrigado, disse Blake finalmente, por não ter fugido quando 3 crianças malucas estragaram a sua noite. Elas não são malucas, são dedicadas ao pai, há uma diferença. Ainda assim, a maioria das mulheres teria saído do restaurante e bloqueado o meu número e o do Robert. Eu considerei isso, talvez, mas a maioria das mulheres não passou os últimos 10 anos a construir uma empresa do nada, enquanto lutava contra membros do conselho que achavam que ela era muito jovem, muito feminina, muito branda para liderar. Eu não me assusto facilmente. Como é que acabaste por dirigir a Bennett Industries? O Robert mencionou que era a empresa do teu pai originalmente. Estava a falhar quando assumiu o comando aos 23 anos. Natalie disse com a memória ainda viva. O meu pai teve um AVC e o conselho queria vender. Convenci-os a dar-me 6 meses.
Reestruturei tudo, mudei o nosso foco para tecnologia sustentável e, de alguma forma, consegui. 10 anos depois, valemos mais do que qualquer um imaginava ser possível. Isso é incrível. Era necessário, ela corrigiu. O meu pai construiu essa empresa. Eu não podia deixar isso desaparecer. Ela fez uma pausa. Perdi a minha mãe quando tinha 12 anos, num acidente de barco. O meu pai ficou arrasado, mas canalizou tudo para a empresa e para me criar. Quando ele adoeceu, salvar a Bennett Industries foi a única maneira que encontrei de honrar os dois. Blake ficou em silêncio, estudando o rosto dela. Então, ambos perdemos pessoas. Ambos construímos as nossas vidas em torno de proteger o que mais importa. Acho que sim. Para mim, são as meninas. Tudo o que faço, todas as decisões que tomo, é para garantir que elas estejam bem, que cresçam sabendo que são amadas, que uma tragédia não defina toda a vida delas. É por isso que você começou o negócio de móveis. Eu trabalhava na construção civil quando Amélia morreu. Longas jornadas, locais perigosos, salário ruim. Eu não podia mais fazer isso. Não podia arriscar deixar as meninas órfãs. Então, aprendi sozinho carpintaria de qualidade. Comecei a aceitar encomendas personalizadas. O dinheiro é mais lento, mas estou em casa todas as noites para jantar. Não perco eventos escolares. Estou lá quando elas ficam doentes. Normalmente sou eu que cuido delas. E não o contrário. Elas parecem notavelmente bem ajustadas para crianças que perderam a mãe tão jovens. Elas têm os seus momentos. A Riley ainda tem pesadelos às vezes. A Mila fica ansiosa quando me atraso a chegar a casa. E a Ana, ele fez uma pausa. A Ana é a que se lembra de mais coisas. Apesar de ser tão nova, ela vê uma fotografia ou cheira algo e consigo vê-la a tentar agarrar-se a memórias que estão a desaparecer. Parte-me o coração. És um bom pai, disse a Natalie baixinho. Sou um pai cansado, admitiu Blake. Um pai que pensou que talvez, apenas talvez, estivesse pronto para deixar alguém novo entrar nas nossas vidas e depois estragou tudo ao adoecer. Não estragaste nada, disse ele, olhando para ela com ceticismo. Estou na cama, coberto de suor, enquanto tu ainda estás a usar o teu vestido de encontro. Isto está definitivamente estragado. Natalie olhou para o seu vestido de grife, que provavelmente custou mais do que o aluguer mensal de Blake. Ela o escolheu cuidadosamente naquela manhã, querendo parecer bem-sucedida, mas não intimidante. Agora parecia ridículo, muito chique, muito formal para aquele momento de conexão genuína. É um vestido terrível para um encontro, ela concordou. Muito brilho. Blake riu, depois fez uma careta. Não me faça rir. Dói. Desculpa. Ela levantou-se. Devo deixar-te descansar. Mas Blake, sim. Quando estiveres melhor, vamos tentar novamente. Um encontro de verdade. Em algum lugar onde as meninas não possam intervir. Os olhos dele se arregalaram. Tu, tu ainda queres? Por que não iria querer? Porque isso foi um desastre. Porque tenho 3 filhas que aparentemente não têm limites. Porque eu sou carpinteiro e faço cadeiras, enquanto tu diriges uma empresa bilionária. Natalie encostou-se à moldura da porta, pensando. Sabes o que fiz esta manhã? Participei numa reunião de diretoria de 4 horas, onde 12 homens falaram por cima de mim e questionaram todas as decisões que tomei no último trimestre. Depois, respondi a 83 e-mails, a maioria deles exigindo coisas que não tenho tempo para fazer. Depois fui para casa para a minha cobertura vazia e comi comida de takeaway sozinha enquanto revisava as projeções para a nossa expansão em Tóquio. Ela fez uma pausa, deixando que aquilo fosse assimilado. E então vim para cá. As suas filhas roubaram a minha noite. O seu vizinho olhou para mim como se eu fosse uma serial killer. E acabei sentada ao lado da sua cama, a dar-lhe sopa. E sabe de uma coisa? Esta foi a noite mais real e mais honesta que tive em anos. Então, sim, Blake Lawson. Quero um encontro de verdade. Quero saber mais sobre o homem que faz bilhetes para o lanche da filha e aprende a fazer tranças no cabelo com vídeos do YouTube. Blake olhou para ela, com algo parecido com admiração nos olhos febris. Vou achar que isso foi um sonho febril quando acordar. Então, amanhã vou trazer mais sopa para provar que é real. Não precisa fazer isso. Eu sei, mas quero fazer. Além disso, preciso ter a certeza de que você está bem o suficiente para este encontro que está a prometer-me. Do andar de baixo, ouviram um estrondo seguido por 3 vozes idênticas a dizer:
Desculpe, Margaret, em uníssono. Blake fechou os olhos. Nunca vou conseguir superar isto, não é? Provavelmente não, concordou Natalie alegremente. Mas tenho a sensação de que um dia será uma boa história. Enquanto ela descia as escadas, Blake chamou por ela. Natalie, ela se virou. Obrigado por não fugir, por entender que a minha vida é complicada. Complicada é bom. Perfeito é chato. As meninas estavam à espera no final das escadas, e a mesa de café estava coberta de papel cartão, marcadores, glitter e cola. Um rasto de glitter dourado ia da mesa até ao sofá, e todas as três meninas tinham brilhos no cabelo e nas roupas. Fizemos uma coisa para si, anunciou Na, segurando um cartão feito à mão. Estava coberto de tanto glitter que parecia uma tempestade de neve dourada. Natalie pegou nele com cuidado. Na frente estava escrito: Obrigada, senhora Natalie. E letras tremidas com corações e estrelas desenhados à volta. No interior, cada menina tinha assinado o seu nome com um marcador de cor diferente. É lindo, disse Natalie, genuinamente comovida. Usamos todo o glitter, admitiu Mela, apontando para os recipientes vazios espalhados pela mesa. Todo, enfatizou Riley. Não sobrou nenhum em toda a casa, talvez nem mesmo em todo o bairro. E agora está por toda parte, acrescentou. Na, olhando para o rastro brilhante no tapete. Natalie riu. Riu de verdade pela primeira vez em meses. O glitter tem esse efeito. Que tal tentarmos limpar tudo juntas antes que o teu pai veja a sala de estar transformada numa bola de discoteca? Elas se apressaram para ajudar. Mãos pequenas recolheram cuidadosamente os marcadores e os tubos de cola espalhados, enquanto Natalie dobrava o papel cartão. Margaret trouxe o aspirador para o glitter, embora todos soubessem, por experiência própria, que o glitter nunca desaparece completamente. 10 minutos depois, com a sala de estar quase toda restaurada e as três meninas ainda brilhando como pequenas bolas de discoteca, Natalie olhou para o relógio. O vosso pai vai descansar agora, disse Natalie, guardando cuidadosamente o cartão feito à mão na bolsa. E eu vou para casa, mas vou vê-lo amanhã. Tudo bem? Promete? Perguntou Riley, segurando a mão dela. Prometo. Você vai ser a namorada do nosso pai? Perguntou Na diretamente. Não, disse Mila, dando uma cotovelada na irmã. Você não pode simplesmente perguntar isso. Por que não? Nós gostamos dela. O papai gosta dela. Ela parece legal. Natalie se ajoelhou, encontrando 3 pares de olhos azuis cheios de esperança. Eu também gosto do seu pai, mas essas coisas levam tempo. Precisamos de nos conhecer primeiro. Mas tu vais voltar, insistiu Riley. Eu vou voltar. Ótimo, disseram os 3 juntos. E Natalie percebeu que acabara de fazer uma promessa a 3 crianças de 6 anos que certamente a fariam cumprir. Enquanto dirigia para casa naquela noite, com o vestido de grife amarrotado e o cabelo cuidadosamente penteado a sair dos grampos, Natalie pensou na noite que esperava e na que teve. Ela esperava uma conversa educada, talvez alguma química, possivelmente um beijo de boa noite se as coisas corressem bem. Em vez disso, ela foi sequestrada por 3 crianças, deu sopa a um carpinteiro febril e fez promessas que não tinha ideia de como cumprir. Por todos os motivos, deveria ter sido um desastre. Então, por que ela se sentia mais viva do que em anos? Blake acordou na manhã seguinte sentindo-se um pouco mais humano. A febre tinha baixado durante a noite, deixando-o fraco, mas com a cabeça mais clara. Por um momento, ele pensou que a noite anterior tinha sido um sonho febril, até ver o recipiente de sopa na sua mesinha de cabeceira e o bilhete ao lado. Descansa um pouco. Ligo mais tarde. É real. Tinha sido real. Natalie Bennett sentou-se ao lado da cama dele, ouviu o caos da filha dele e prometeu voltar. Blake pressionou as palmas das mãos contra os olhos, dividido entre o embaraço e a descrença. A porta do quarto dele rangeu ao abrir. 3 cabeças loiras espreitaram. Papai, você está vivo? Perguntou Na. Mal, ele respondeu. Venham cá, vocês 3. Elas se amontoaram na cama, tomando cuidado para não o empurrar muito. Blake as envolveu com os braços, inspirou o cheiro do shampoo de morango delas e se preparou para a conversa que tanto temia. Precisamos conversar sobre ontem à noite. Nós sabemos, disse Mila baixinho. Sentimos muito. Só queríamos ajudar, acrescentou Riley. Vocês podiam ter se magoado, disse Blake, tentando manter a voz gentil, mas firme. Saíram de casa sem permissão.
Foram a um restaurante no escuro. Tudo poderia ter acontecido. Mas nada aconteceu, apontou Nena. E a senhora Natalie não ficou zangada. Ela foi simpática. Não é essa a questão. A questão é que ele parou de perceber que estava a discutir com a lógica de crianças de 6 anos. A questão é que preciso de poder confiar em vocês. Quando digo para ficarem com a Margaret, preciso de saber que vão ficar com a Margaret. Mesmo que estejam tristes? Perguntou Riley em voz baixa. O coração de Blake apertou-se. Mesmo que eu esteja triste, vocês três são as coisas mais importantes do meu mundo. Se algo acontecesse a vocês por estarem a tentar cuidar de mim, a sua voz quebrou-se. Eu não sobreviveria a isso, compreendem? Eles acenaram com a cabeça solenemente. Os olhos de Na estavam molhados. Desculpa, papá. A sério. É que não tivemos feliz há tanto tempo. E ontem de manhã, quando estavas a cantar no chuveiro e a experimentar todas aquelas camisas, parecias feliz. Queríamos que continuasses feliz. Blake puxou-as para mais perto, enxugando as próprias lágrimas. Como poderia ficar zangado quando elas tinham feito isso por amor? Quando tinham percebido a sua solidão mesmo quando ele tentava escondê-la? Agradeço que se preocupem com a minha felicidade, mas sou o pai, lembram-se? É meu trabalho cuidar de vocês, e não o contrário. Não podemos cuidar uns dos outros? Perguntou Mila. Blake pensou nos últimos 3 anos, em que aprendeu a fazer tranças, preparar lanches e ajudar nos trabalhos de casa, enquanto chorava por um amor que pensava que duraria para sempre. Pensou em quantas vezes as meninas o fizeram rir, quando tudo o que ele queria era chorar. Pensou em como os quatro se tornaram uma equipa contra o mundo. Sim, disse ele finalmente. Sim, podemos cuidar uns dos outros. Mas isso significa respeitar as regras. Ok, sem mais grandes fugas. Ok, elas responderam em coro. Agora, quem quer me contar exatamente o que aconteceu naquele restaurante? A história foi contada em vozes sobrepostas. Como elas esperaram até Margaret ir ao banheiro. Como pegaram os casacos e usaram o código da porta que Blake achava que elas não sabiam. E como caminharam 6 quarteirões até o Romanos no escuro porque ouviram ele mencionar o nome. 6 quarteirões? O coração de Blake quase parou. No escuro? Nós ficamos juntos, disse Na defensivamente, e olhamos para os dois lados antes de atravessar as ruas. Blake esfregou o rosto. Ele ia precisar de uma fechadura mais forte naquela porta e talvez de terapia. Definitivamente terapia. Então, chegamos ao restaurante. Riley continuou a história. E o homem de fato elegante não queria deixar-nos entrar, mas nós dissemos-lhe que era importante. E então a senhora Natalie nos ouviu e veio até nós. Ela é muito bonita, papai, Mila. Como uma princesa de filme, mas mais simpática do que a maioria das princesas. E ela nem ficou zangada, acrescentou Na. Ela pediu sopa para você e nos levou para cá e tudo mais. Ela estava preocupada com você, disse Riley. Dava para perceber que ela ficava perguntando se você tinha comido, se tinha tomado remédio, se alguém deveria chamar um médico. Blake recostou-se nos travesseiros, processando tudo isso. Uma mulher que ele nunca tinha conhecido levou 3 crianças estranhas para a casa do pai doente. Deu-lhe popa, sentou-se ao lado da cama dele e conversou até ele mal conseguir manter os olhos abertos. Quem faria isso? Alguém especial, aparentemente. Alguém que viu 3 meninas assustadas a tentar ajudar o pai e reagiu com gentileza em vez de irritação. O telemóvel dele vibrou na mesinha de cabeceira. Uma mensagem de Natalie. Olá, Blake. Como estás a sentir-te? Blake olhou para a mensagem, com o coração a fazer algo complicado no peito. Ela estava a falar a sério. Estava realmente a verificar como ele estava. Os seus dedos pairaram sobre o teclado. O que dizer a um CEO bilionário que o tinha visto no seu pior momento? Obrigado parecia inadequado. Desculpe parecia patético. Tudo o que ele digitava parecia errado. Finalmente ele decidiu-se pela simples honestidade. Mortificado, mas vivo. As minhas filhas estão de castigo até a faculdade. Obrigado por ser tão gentil com elas e comigo. A resposta dela veio rapidamente. Elas são maravilhosas. Tu és maravilhoso. Para de ficar mortificado. Que tal aquele encontro de verdade no próximo sábado? Às 19 horas. Blake mostrou a mensagem às filhas, que explodiram em gritos e pularam na cama. O próximo sábado é perfeito. Prometo ficar de pé desta vez. De pé está bom. Além disso, aviso justo,
Vou passar aqui esta tarde com mais sopa para garantir que você está realmente a descansar. Ordens do médico. Você não é médico. Ordens do CEO, então. Vejo você às 15 horas. Blake olhou para as suas filhas sorridentes. Em que me meti? Amor verdadeiro, declarou Na dramaticamente. Ela nem me conhece ainda. Mas vai conhecer, disse Mila com a confiança de alguém que já tinha decidido como a história terminaria. Natalie apareceu exatamente às 15 horas, vestida com jeans e um suéter de cachemira, que de alguma forma ainda parecia elegante sem esforço. O cabelo dela estava solto hoje, ondas suaves roçando os ombros, e ela carregava um saco de papel da delicatessen local junto com um jogo de tabuleiro colorido debaixo do braço. Trouxe sopa e entretenimento, anunciou ela quando Margaret abriu a porta. 3 cabeças loiras surgiram por trás do sofá como uma fileira de gatos. Senhorita Natalie, gritaram em uníssono. Blake, que conseguiu descer as escadas vestindo calças de moletom e uma camiseta desbotada, quase tropeçou quando elas correram em direção a ela. Meninas, com calma. Tarde demais. Elas colidiram com as pernas de Natalie, envolvendo-a com tanta força que ela cambaleou um passo para trás, rindo. Bem, esta é a melhor recepção que tive em anos. Nós limpamos a casa, declarou Na orgulhosamente. Principalmente, corrigiu Mila. Riley entornou o sumo, mas nós limpamos, acrescentou Riley. Natalie olhou para Blake com um sorriso provocador. Parece que você manda bem. Ele esfregou a nuca, mais como um navio mantido unido com brilho e otimismo. Parece ser o melhor tipo. Ele não esperava que ela viesse, não realmente. As pessoas diziam coisas quando as emoções estavam à flor da pele, quando o caos suavizava os seus contornos, mas geralmente voltavam para o seu próprio mundo assim que as coisas se acalmavam. Mas lá estava ela, com as mãos cheias, as mangas arregaçadas, entrando na sua pequena vida desorganizada como se pertencesse àquele lugar. As meninas apareceram instantaneamente, atraídas pela presença de Natalie como mariposas pela luz. Arrastaram-na para a sala de estar, discutindo sobre quem se sentaria ao lado dela, explicando em vozes sobrepostas tudo o que tinham feito naquele dia. Blake observava da porta da cozinha, aquecendo a sopa que ela tinha trazido. Havia algo surreal em ver Natalie Bennett, uma mulher cujo preço das ações da empresa ele não conseguia calcular, sentada de pernas cruzadas no seu tapete gasto, enquanto Riley lhe mostrava um desenho, e Mila explicava o enredo do livro que estava a ler. O teu pai disse-me que estás de castigo, disse Natalie com uma seriedade fingida. Isso é duro. Nós sabemos, Nahiged, sem televisão durante uma semana inteira. Mas tivemos de o fazer, disse a Mila. O papá ficou tão triste por perder o seu encontro. Eu não fiquei triste, disse Blake da cozinha. Fiquei preocupado por ser rude. Tu ficaste triste, disseram as 4 mulheres em uníssono, fazendo-o rir. Natalie olhou para ele e os seus olhos se encontraram. Blake sentiu novamente aquela faísca de conexão, de possibilidade. Ela sorriu e ele sorriu de volta. E em algum momento, algo indizível passou entre eles. Isso poderia ser real. Isso poderia ser algo. Eles comeram sopa juntos, os 5 na sala de estar, com Blake deitado no sofá. As meninas insistiram que ele precisava ficar confortável. Natalie sentou-se de pernas cruzadas no chão, ao lado da mesa de centro, e as meninas se apertaram ao seu redor, criando um círculo íntimo que parecia mais uma reunião familiar do que um primeiro encontro constrangedor. Natalie ouviu atentamente enquanto as meninas descreviam seus projetos escolares, fez perguntas inteligentes sobre os interesses delas e não se incomodou quando Mila acidentalmente derramou suco em suas calças jeans caras. São apenas roupas, disse ela, encolhendo os ombros quando Blake tentou se desculpar. Tenho um armário cheio, não é importante. Mas essas calças provavelmente custaram caro ao Blake. Ela interrompeu-o gentilmente. Está tudo bem. Prefiro divertir-me com as suas filhas do que preocupar-me com marcas de grife. Depois do jantar, ela trouxe um jogo de tabuleiro chamado Headbands, que envolvia usar faixas na cabeça com cartas que não podiam ser vistas. As meninas adoraram, e Blake riu mais em 2 horas do que em meses. À medida que a noite se aproximava e as meninas começavam a bocejar, Natalie olhou para o relógio. Eu devo ir para que todos possam descansar. Não precisa, disse ele, e imediatamente se sentiu tolo. Quero dizer, você provavelmente tem coisas a fazer. Coisas importantes de CEO.
Na verdade, eu esvaziei a minha agenda para hoje. Disse à minha assistente que tinha uma emergência pessoal. Garantir que um carpinteiro doente coma a sua sopa conta como uma emergência pessoal para mim. As meninas insistiram em dar-lhe um abraço coletivo antes de ela sair, fazendo-a prometer que voltaria em breve. Na porta, Blake acompanhou-a até o carro, ainda movendo-se com cuidado. Obrigado, disse ele. Pelo dia de hoje, pelo dia de ontem, por não ter saído correndo e gritando quando viu como a minha vida é um circo. Eu gosto de circos. Eles são cheios de vida, alegria e momentos inesperados. A minha vida é programada ao minuto, tudo é previsível, controlado. Isto, ela apontou para a casa. Isto é confuso, caótico e completamente improvisado. É maravilhoso. Podes mudar de ideia depois do nosso encontro, Blake avisou. Quando eu não estiver doente e puder realmente passar vergonha. Estou ansiosa por isso. Ela fez uma pausa com a mão na porta do carro. Blake, eu falei sério ontem quando disse que queria te conhecer melhor. Não é caridade nem curiosidade. Eu gosto de você. Gosto das suas filhas. Gosto da vida que você construiu. Ainda não sei bem por quê, Blake admitiu. Você poderia namorar qualquer pessoa. CEOs, investidores, pessoas que passam o verão nos Hamptons ou o que quer que os ricos façam. Eu já namorei pessoas assim. Elas são chatas, ela sorriu. Você é diferente, és real. Quando olhas para mim, vês a Natalie, não a CEO da Bennett Industries ou a mulher nas capas das revistas. Vês-me a mim. Blake deu um pequeno passo para mais perto. Eu vejo-te e gosto do que vejo. Por um momento, ele pensou em beijá-la, mas ainda estava a recuperar da febre. Provavelmente tinha um hálito terrível e eles ainda nem tinham tido um encontro a sério. Então, em vez disso, ele pegou na mão dela e apertou-a gentilmente. Sábado. Prometo estar banhado, saudável e tão impressionante quanto um carpinteiro pai solteiro pode ser. Mal posso esperar, disse ela, apertando a mão dele de volta. O sábado chegou com uma rapidez enervante. Blake passou os dias intermediários a recuperar-se, a trabalhar numa mesa de jantar personalizada na sua oficina e a preparar-se para o encontro. As meninas foram surpreendentemente úteis, oferecendo conselhos de moda e praticando conversação com ele. Não fale muito sobre trabalho, instruiu Nená, enquanto o ajudava a escolher uma camisa. Faça perguntas sobre ela. E sorria. Você tem um sorriso bonito. Mas não exagere, advertiu Riley. Você não quer parecer assustador. Blake olhou para as suas filhas de 6 anos com espanto. Onde vocês aprenderam isso? Na TV, disseram elas juntas. Vamos definitivamente limitar o tempo de TV de vocês, murmurou ele. Mas ele seguiu o conselho delas. Calças de ganga escuras, uma camisa azul escura com botões, o seu relógio bom. Ele até cortou o cabelo. Margaret chegou às 18h30 para cuidar das meninas, que o fizeram prometer que contariam tudo quando ele chegasse em casa. Quando ele se dirigiu para a porta, Na chamou-o. Papai, nós gostamos muito dela. Não estrague tudo. Obrigado pela confiança, querida. Não vais estragar tudo, disse Mila lealmente. És o melhor pai do mundo. Ela já sabe disso. Blake dirigiu até o restaurante que Natalie havia sugerido, um pequeno restaurante italiano no bairro dela. Nada sofisticado. Ela estava esperando do lado de fora, e Blake ficou sem fôlego quando a viu. Ela usava um vestido bege simples, cabelo solto sobre os ombros e maquiagem discreta. Ela estava linda, sim, mas mais do que isso, parecia feliz por vê-lo. Estás de pé, observou ela com um sorriso. Como prometido, e desta vez até consegui ficar apresentável. Bem, tão apresentável quanto um carpinteiro pode ficar. Natalie riu, passando o braço pelo dele. Vamos, estou a morrer de fome. O jantar foi fácil, de uma forma que Blake não esperava. Conversaram sobre tudo. O negócio de móveis dele, a mais recente iniciativa de sustentabilidade da empresa dela, a infância deles, os livros favoritos. A conversa fluiu naturalmente, pontuada por risadas compartilhadas e silêncios confortáveis que surgiam quando duas pessoas simplesmente gostavam de estar juntas. Posso perguntar uma coisa? Disse Blake durante a sobremesa. Por que é que o Robert nos apresentou? Quero dizer, especificamente, o que ele te disse sobre mim? Natalie mexeu a colher no tiramisu. Ele disse que você era gentil, que tinha passado por um inferno e saído do outro lado ainda acreditando na bondade.
Ele disse que você estava a criar 3 filhas sozinho e fazendo um belo trabalho. Ela olhou nos olhos dele. E ele disse que você merece ser feliz novamente, mas que nunca iria atrás disso porque achava que não merecia. Blake sentiu a garganta apertar. Robert fala demais. Talvez, mas ele não está errado. Está sobre a última parte. Blake ficou em silêncio por um momento, pensando que, depois que Amélia morreu, achei que fosse o fim para mim. Eu tive o meu grande amor. Tivemos as nossas filhas e então ela se foi. Concentrei-me em ser o melhor pai que podia ser, construindo um negócio que nos sustentasse, garantindo que as meninas soubessem que eram amadas. A ideia de namorar, de deixar alguém novo entrar nas nossas vidas, parecia de alguma forma desleal, como se eu estivesse a tentar substituí-la. E agora percebo que amar alguém novo não apaga o que eu tive com a Amélia. As meninas sempre serão filhas dela, e eu sempre serei grato pelos anos que passamos juntos. Mas isso não significa que a minha história tenha de terminar aí. Ele estendeu a mão por cima da mesa, segurando a mão dela. Conhecê-la, mesmo da forma completamente humilhante como aconteceu, lembrou-me que ainda estou vivo, que ainda sou capaz de sentir esta faísca. Os dedos de Natalie entrelaçaram-se nos dele. Eu também sinto isso, esta faísca. Conversaram até que os funcionários do restaurante começaram a lançar-lhes olhares significativos. Mesmo assim, permaneceram na calçada do lado de fora, nenhum dos dois pronto para que a noite terminasse. Devo voltar, disse Blake finalmente. Margaret cobra extra depois da meia-noite e, conhecendo as minhas filhas, elas provavelmente ainda estão acordadas à espera de ouvir todos os detalhes. Elas vão querer um relato completo, concordou Natalie com um sorriso. Vão mesmo. Especialmente sobre se eu passei vergonha. Não passaste, nem de longe. Ela olhou para ele, a luz da rua projetando um brilho suave ao redor deles. Foi perfeito, Blake. Apenas conversando, rindo, sendo nós mesmos. Não me lembro da última vez que um encontro foi tão fácil. Fácil é bom, disse Blake suavemente, dando um pequeno passo para mais perto. Mas devo avisar-te que a minha vida raramente é fácil. 3 filhas, um pequeno negócio, uma casa que está sempre a precisar de alguma reparação. É caótica, confusa e real, interrompeu Natalie gentilmente. Blake, passo os meus dias em salas de reuniões com pessoas que ensaiaram cada palavra. Tudo é calculado, estratégico, controlado, mas esta noite contigo é honesta, é viva. Não quero fácil, quero real. Blake olhou para ela, olhou realmente para ela, não para a CEO bilionária, não para a mulher nas capas das revistas, mas para Natalie, a mulher que se sentara ao lado da sua cama para lhe dar sopa, que jogara jogos de tabuleiro com as suas filhas, que agora olhava para ele como se ele valesse a pena ser escolhido. Posso beijar-te? Perguntou ele, com a voz pouco acima de um sussurro. Pensei que nunca irias perguntar. O beijo foi suave, doce e cheio de promessas. Quando se separaram, Natalie estava a sorrir. Segundo encontro no sábado? Perguntou ela. Que tal um jantar na quarta-feira? As meninas estão a implorar para te ver novamente. Melhor ainda. A quarta-feira tornou-se uma coisa regular. Depois, os sábados, depois visitas aleatórias durante a semana. Quando Natalie terminava o trabalho mais cedo, ou Blake precisava de uma segunda opinião sobre o design de móveis. Lentamente, cuidadosamente, ela tornou-se parte integrante das suas vidas. Ela foi ao recital de piano de Na e viu Blake tentar não chorar quando a sua filha tocou a sua peça na perfeição. Ela ajudou Riley num projeto de ciências, usando os recursos do laboratório da sua empresa para torná-lo espetacular. Ela sentou-se com Mela durante horas, lendo ao lado da criança tranquila, que precisava mais de uma presença calma do que de conversa. As trigêmeas testavam-na como as crianças fazem. Mila declarou que não gostava de vegetais durante um jantar, claramente esperando que Natalie cedesse. Em vez disso, Natalie comeu calmamente os seus próprios vegetais, depois os de Mila e Puiximã. Em seguida pediu mais. Estes são deliciosos demais para desperdiçar, declarou ela. E no final da refeição, as 3 meninas estavam a comer os seus brócolos, determinadas a não deixar Natalie ficar com todas as coisas boas. Blake observava da cozinha, espantado. Você tem um talento natural para isso. Estou improvisando, admitiu Natalie. Mas elas facilitam as coisas. São muito honestas sobre o que precisam, o que estão a sentir.
No meu mundo, todos têm segundas intenções. Com elas, é revigorantemente simples. 3 meses depois, Natalie enfrentou uma crise no trabalho. Um grande negócio em Tóquio estava a desmoronar-se e ela precisava de voar imediatamente. Ela foi à casa de Blake na noite anterior ao voo. O estresse irradiava de cada linha do seu corpo. Vou ficar fora pelo menos 2 semanas, talvez 3. O negócio está a desmoronar-se e sou a única que pode salvá-lo. Sei que tínhamos planos para o aniversário da Riley e prometi a Na que a ajudaria com o seu trabalho escolar. E Blake segurou as suas mãos, impedindo-a de sair. Estaremos aqui quando voltares. Mas, Natalie, estaremos aqui. As meninas entendem que tens um trabalho importante. Elas acham legal que estejas a voar para Tóquio para salvar um negócio de US$ 1 bilhão. Vai fazer o que precisas fazer. Ainda estaremos aqui. Ela olhou para ele com os olhos brilhantes. Tens a certeza? Tenho a certeza. Além disso, a ausência faz o coração ficar mais apaixonado, certo? Acho que o meu coração não poderia ficar mais apaixonado, disse ela suavemente. As meninas fizeram vídeos todos os dias em que ela esteve fora. Nena tocando a sua nova peça no piano. Riley demonstrando a sua nova habilidade de dar cambalhotas. Mila lendo uma história que escreveu sobre uma princesa que dirigia uma grande empresa e era muito corajosa. Natalie assistia a eles do seu quarto de hotel em Tóquio em horários estranhos, enviando mensagens de texto para Blake com as suas respostas, porque ligar acordaria as meninas. As suas mensagens ficavam mais longas com o passar dos dias, sentindo saudades delas, sentindo saudades dele, sentindo saudades da confusão da vida deles juntos. Acho que esqueci como ficar sozinha. A minha cobertura parece muito silenciosa agora, muito vazia. Isso faz sentido? Faz todo o sentido. A casa parece errada quando não estás aqui. As meninas continuam a pôr 5 lugares à mesa para o jantar e depois lembram-se. A Riley perguntou se Tóquio é muito longe para voltares. Diz-lhe que nada é longe demais. Vou voltar para todos vocês. Quando ela finalmente voltou, exausta, mas bem-sucedida, foi direto do aeroporto para a casa de Blake. As meninas já estavam a dormir, mas Blake estava à espera no balanço da varanda, com uma chávena de chá pronta para ela. Senti a tua falta, disse ela, sentando-se ao lado dele e aconchegando-se. Nós também sentimos a tua falta. Ele beijou o topo da cabeça dela. As meninas fizeram algo para ti. Ele levou-a para dentro e mostrou-lhe uma faixa pendurada na sala de estar. Bem-vinda à casa, Natalie, dizia em letras coloridas e irregulares, decoradas com corações e flores desenhados à mão. Natalie parou, levando a mão à boca. Casa, sussurrou ela. Sim, disse Blake, compreendendo tudo o que ela não conseguia dizer. Lar. Naquela noite, depois de vestir um pijama emprestado e sentarem-se no sofá com chávenas de chá, Natalie disse o que vinha pensando há semanas. Eu amo as suas filhas. Sei que é rápido e talvez eu não devesse dizer isso ainda. Mas eu as amo. A determinação da Na, a sabedoria tranquila da Mila, a lealdade feroz da Riley. Adoro tudo isso. Blake pousou o chá e virou-se para ela. Elas também te amam. Devias ouvi-las. Natalie é isto, Natalie é aquilo. Você é basicamente uma super-heroína aos olhos delas. E o pai delas? Perguntou Natalie baixinho. Como o pai delas se sente? Blake segurou o rosto dela com as mãos, suas mãos de carpinteiro, ásperas, mas gentis. O pai delas está completamente, assustadoramente apaixonado por você. Está assim desde que você se sentou ao lado do leito dele, dando-lhe sopa e lidando com o caos dele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isso é bom, disse Natalie, com os olhos marejados, porque estou completamente e terrivelmente apaixonada por todos vocês. Eles se beijaram de forma suave e segura, e em algum lugar acima deles, 3 meninas espreitaram pela grade da escada e sorriram umas para as outras. 12 meses depois, em uma noite fria de abril, Blake estava em sua oficina, dando os últimos retoques em uma caixa de joias. As trigêmeas estavam com ele, supostamente a ajudar, mas principalmente a sujar o cabelo com serradura. Está pronto, papá? Perguntou Riley, saltitando na ponta dos pés. Quase. Blake deu um passo para trás para examinar a caixa. Madeira de oliveira com incrustações de madrepérola, o seu melhor trabalho. Dentro, aninhado no veludo que as meninas tinham escolhido, estava um anel vintage de safira rodeado por pequenos diamantes.
Ela vai dizer sim. Nós amamo-la. Todos nós, acrescentou Mila. Blake olhou para as suas filhas, agora com 8 anos, a crescer tão depressa, e sentiu uma gratidão tão intensa que ameaçava dominá-lo. Tinham passado por tanta coisa, perdido tanta coisa, mas tinham sobrevivido, mais do que sobrevivido. Tinham prosperado. E agora, impossivelmente, estavam prestes a ganhar alguém novo. Não um substituto para Amélia. Nada poderia substituir o amor que tinham, mas um novo tipo de amor igualmente precioso. Todos aos seus lugares, ordenou Riley ao ouvir o carro de Natalie. Natalie entrou e encontrou a oficina transformada. Luzes de fada pendiam das vigas e o caminho da porta estava forrado com fotos da sua jornada. Aquela primeira noite caótica, o seu primeiro encontro real, jantares em família, aventuras no parque, momentos tranquilos que ela nem sabia que ele tinha capturado. "O que é tudo isto?" perguntou ela, com a voz embargada. Blake ajoelhou-se. As meninas seguiram o exemplo, fazendo-a rir entre lágrimas repentinas. "Natalie Bennett", Blake começou, com voz forte e segura. "Você entrou nas nossas vidas quando mais precisávamos de si, embora não soubéssemos disso na altura. Você mostrou-nos que o amor não tem a ver com perfeição. Tem a ver com estar presente. Mesmo quando alguém está doente, mesmo quando 3 meninas atrapalham o seu encontro, mesmo quando a vida fica complicada. Temos uma pergunta", disse Na, mostrando a caixa. "Uma pergunta muito importante", acrescentou Mila. "A pergunta mais importante de todas", concluiu Riley. Blake abriu a caixa, revelando o anel. "Quer casar conosco? Com todas nós?" Natalie olhou para os 4 rostos à sua frente, a sua família, em todos os sentidos que importavam. "Sim", disse ela, ajoelhando-se para se juntar a eles. "Sim a todos vocês para sempre." As meninas explodiram em aplausos, abraçando os 2 adultos. E naquele momento, numa oficina cheia de serradura e sonhos, Blake pensou naquela noite, 1 ano atrás, febril e mortificado, vendo as suas filhas partirem para salvar o seu encontro. Às vezes, as melhores coisas da vida vêm dos momentos mais inesperados. 2 anos depois, numa manhã de sábado, Blake acordou com o cheiro de panquecas queimadas. Ele desceu as escadas e encontrou o caos na cozinha. Natalie estava no fogão, com farinha no cabelo, enquanto as meninas tentavam salvar o pequeno almoço. "Queríamos fazer uma surpresa para você", explicou Nená, de 9 anos. "Mas a missão foi cumprida. Talvez devêssemos ficar com os cereais." "Nunca", declarou Natalie, empunhando a espátula como uma espada. "Sou CEO. Já negociei com líderes mundiais. Posso conquistar panquecas." Ela não podia. Não realmente. Mas comeram o resultado ligeiramente queimado mesmo assim, rindo e grudadas com xarope. Mais tarde, naquele dia, no tribunal, um juiz finalizou o que já era verdade em seus corações há meses. Os papéis de adoção tornaram Natalie legalmente a mãe das meninas. Elas já a chamavam de mãe há 1 ano, mas agora era oficial. "Alguma palavra para as suas novas filhas?" perguntou o juiz com um sorriso. Natalie olhou para Na, Mila e Riley. "As suas filhas, as suas meninas. Sim, obrigada por estragar aquele encontro às cegas. A melhor coisa que já me aconteceu." O negócio de móveis de Blake tinha se expandido com o investimento de Natalie. Ele tinha contratado 3 aprendizes e estava a doar ainda mais peças para instituições de caridade locais. A fundação de Natalie, administrada em parceria com Blake, abriu seu primeiro centro de tecnologia com as meninas atuando como consultoras infantis oficiais. A história delas não era perfeita. Havia dias difíceis. Dias em que as meninas sentiam saudades da mãe biológica. Dias em que o trabalho de Natalie exigia demais. Dias em que Blake se preocupava por não ser suficiente. Mas eles enfrentavam esses dias juntos, como uma família, porque era isso que eles eram agora. Uma família construída não pela biologia ou pela perfeição, mas pela escolha. Por 3 meninas corajosas que se recusaram a deixar o pai perder a chance de ser feliz. Por um homem que aprendeu a amar novamente. Por uma mulher que descobriu que as melhores coisas da vida não podem ser programadas ou negociadas. No primeiro aniversário deles, Natalie deu um presente a Blake, uma fotografia daquela primeira noite, tirada por Margaret sem que eles soubessem. Blake febril na cama, Natalie sentada ao lado dele, 3 cabeças loiras visíveis na porta. Todos pareciam surpreendidos, incertos,
mas de alguma forma esperançosos. Esse é o momento, disse Natalie suavemente. O momento em que tudo mudou. Blake puxou-a para perto. Era assim que Natalie era. Alguém que honrava o seu passado enquanto construía o seu futuro com eles. Sabes o que eu acho? Blake disse. O quê? Acho que às vezes as melhores histórias de amor começam com o pai está doente, por isso viemos em seu lugar. Natalie riu-se, aquele riso maravilhoso que ele nunca se cansava de ouvir. Escreve isso. Ana já está a planear usar a nossa história para o seu trabalho de escrita criativa. Lá em cima, ouviram um estrondo, seguido por 3 vozes em perfeita uníssono. Não fomos nós. Blake e Natalie olharam um para o outro e sorriram. Devemos, começou ela. Dá-lhes 5 minutos. Normalmente, eles consertam tudo o que partem. Eles ficaram juntos na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu com tons de rosa e dourado. O baloiço de pneu balançava com a brisa. Em algum lugar lá dentro, as suas filhas provavelmente estavam a fazer uma bagunça ainda maior enquanto consertavam a primeira. Era confuso, caótico e completamente imperfeito. Era absolutamente perfeito. Se esta história tocou o seu coração da mesma forma que tocou o meu, por favor, não deixe que ela termine aqui. Deixe que ela lhe lembre que a bondade ainda importa, que a compaixão ainda muda vidas e que a esperança nunca é desperdiçada. Inscreva-se e faça parte da nossa família Soul Lift Stories, onde cada história eleva o espírito e nos lembra que a luz sempre encontra o seu caminho de volta. E se este momento o emocionou, partilhe-o, porque às vezes partilhar esperança é a coisa mais gentil que podemos fazer.